EBC, Empresa Brasil de Comunicação, informa. Vem aí, a voz do Brasil. Sete da noite em Brasília, no horário brasileiro de verão. Ministério da Educação deve divulgar ainda hoje o gabarito do Enem e uma página para reclamações sobre as provas do último fim de semana. Violência é a principal causa de morte entre os jovens do sexo masculino no Brasil. Polícia Rodoviária Federal inicia a Operação 15 de novembro nas rodovias federais. Sexta-feira, 12 de novembro de 2010. Está no ar a sua voz. A nossa voz. A voz do Brasil. Boa noite, aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório. O gabarito do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, deve ser divulgado ainda hoje pelo Ministério da Educação. Isso porque hoje a Justiça Federal, por meio do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que fica em Recife, Pernambuco, derrubou a liminar da Justiça de Fortaleza, Ceará, que suspendia o prosseguimento do Enem. O pedido foi protocolado pela Advocacia Geral da União, AGU, nesta quinta-feira e foi analisado o pedido que foi protocolado pela AGU nesta quinta-feira foi analisado pelo desembargador federal Luiz Alberto Gurgel de Faria, que derrubou hoje a liminar, como explica o ministro da AGU, Luiz Inácio Adams. Ele entendeu, já no início da manhã de hoje, conceder essa decisão, que para nós foi muito importante. Primeiro porque a decisão, do nosso ponto de vista, da Advocacia Geral, mostra o que tanto, fundamentalmente, o Ministério da Educação e a Advocacia Geral têm defendido durante toda essa semana, quanto à legitimidade e à validade do processo do Enem, acaba se confirmando. Segundo, e talvez tão importante quanto, validar a tecnologia que o próprio Enem introduz como novidade, que é o sistema TRI. E, terceiro, garante uma tranquilidade para os estudantes que fizeram o exame válido, garante o direito à nota, e para aqueles, evidentemente, que tiveram algum prejuízo objetivo em relação ao processo, também a oportunidade de refazer esse exame. Na decisão, o presidente do TRF lembrou que a alteração do cronograma do Enem, em razão da suspensão, iria repercutir na realização dos vestibulares promovidos por instituições de ensino superior, uma vez que muitas utilizam as notas do exame para classificar candidatos. E destacou a possibilidade de elevado prejuízo no valor de 180 milhões de reais aos cofres públicos decorrente da contratação de uma logística necessária para a realização de novas provas. E o advogado-geral da União, Luiz Inácio Adams, e o ministro da Educação, Fernando Haddad, que estiveram hoje na capital pernambucana para reforçar junto ao tribunal a necessidade de uma definição urgente sobre o assunto, chegaram há pouco a Brasília. Aline Bastos tem as informações ao vivo. Boa noite, Aline. Oi, Luciano, boa noite. O ministro da Educação, Fernando Haddad, e o advogado-geral da União, Luiz Adams, passaram a manhã desta sexta-feira em Recife, acompanhando o desenrolar da história no Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Essa corte abrange o Ceará, estado onde a juíza Carla Maia concedeu liminar determinando a suspensão do Enem 2010 em todo o país, com o argumento de que a realização de uma nova prova apenas para os candidatos que se consideram prejudicados poderia beneficiar o grupo de estudantes. Bom, com a decisão da Justiça de liberar o Enem, o ministro Haddad garantiu que vão ser divulgados ainda hoje o gabarito das provas e também a abertura de uma página na internet para as reclamações dos estudantes que se sentiram prejudicados pelo erro na folha de respostas. O ministro ainda afirmou: uma nova prova vai ser aplicada ainda este ano para os candidatos prejudicados, mas a data ainda não foi definida. Olha, depende muito do número final, né, porque isso tudo implica num determinado tipo de logística, né? Além do mais, alguns reitores estão preocupados com a coincidência de datas entre vestibulares e, mesmo sendo um número restrito de alunos,
não podem ser prejudicados por uma coincidência de datas. Então nós estamos analisando com calma tudo isso, né, porque a correção de milhares, né, ou centenas de provas é uma correção que se faz em um dia, porque nós corrigimos em 30 dias 3.300.000 provas. Então, a correção de, digamos, 2.000 provas, você faz em horas, né? O INEP está preparado para fazer em horas. Então, não é isso que vai atrapalhar o cronograma e a divulgação dos resultados na primeira quinzena de janeiro. Cerca de 3.300.000 estudantes participaram do Enem 2010. As provas foram realizadas no último fim de semana. Logo depois do primeiro teste, no sábado passado, apareceram reclamações de erros na folha de respostas e também no caderno de provas de cor amarela. No decorrer da semana, a gráfica que imprimiu as provas assumiu o erro e anunciou que iria arcar com os prejuízos numa eventual reaplicação do exame. Luciano. Obrigado, Aline Bastos, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil. Lembrando que a página do MEC na internet é www.mec.gov.br. Voz do Brasil! Terminou hoje em Seul, capital da Coreia do Sul, a reunião de cúpula do G20, grupo que reúne as maiores economias industrializadas e emergentes do mundo. O presidente Lula, junto aos demais chefes de Estado e de governo, cobrou responsabilidade dos países ricos. Lula fez um apelo para que as nações mais desenvolvidas ajudem os países mais pobres, como o Brasil vem fazendo com a África, com política de financiamento mais barato e a longo prazo. Ele alertou também sobre o ajuste fiscal nos mercados desenvolvidos por meio da desvalorização de suas moedas, que pode prejudicar o comércio internacional, com efeitos no mundo todo. Ainda em seu discurso, o presidente Lula afirmou que a presidente eleita Dilma Rousseff não vai precisar reclamar de uma herança maldita, porque ela participou do projeto do atual governo brasileiro, construindo as bases para o desenvolvimento do país. Dilma Rousseff participou das reuniões do G20 como convidada especial. No discurso para os membros do G20, o presidente apresentou Dilma como sua sucessora. Antes, a presidente eleita disse ter a mesma visão de Lula sobre o momento atual da economia. Tudo que os países ricos têm feito para proteger suas moedas tem reflexo nos países mais pobres. Gera um protecionismo camuflado como forma de se proteger, né? E no documento final do G20 ficou definido que os países emergentes, como o Brasil, vão poder fazer para se defender do protecionismo dos mais ricos, que são as medidas econômicas que favorecem o mercado interno e não contribuem para a concorrência estrangeira. Quem explica é o ministro da Fazenda, Guido Mantega. Nós conseguimos a concordância de que no primeiro semestre do ano que vem nós teremos uma avaliação desses desequilíbrios, que significa definir a metodologia, identificar o desequilíbrio e ver qual é a reação que os países estão tomando. Os chineses concordaram em fazer isso, eles não estavam concordando, eles concordaram, portanto, eles concordaram em estimular o mercado interno, diminuir superávit comercial, superávit em transações correntes, e mesmo a Alemanha assinou isso aqui também. Quem tem um superávit de conta corrente maior é a Alemanha, é mais até do que a China. Então, digamos que entre mortos e feridos, todos se salvaram. Ao fim da reunião, Dilma Rousseff voltou para o Brasil com o presidente Lula. De Seul, Coreia do Sul, Angélica Coronel. E as relações entre o Brasil e a Coreia do Sul vão além das transações comerciais. Quem volta agora e nos conta mais é a repórter Angélica Coronel. A destruição causada pela guerra que acabou dividindo as duas Coreias fez cerca de 50 mil pessoas migrarem para o Brasil a partir da década de 60. A coordenadora de eventos, Silvana Lee, e os pais estavam num dos navios que partiram da Coreia. As raízes, acho que vale para qualquer povo, né? É algo que está dentro da gente, é muito forte, então é muito importante, não diria só interessante, mas é fundamental, importante na vida de uma pessoa resgatar as próprias raízes e transmitir isso às outras gerações. Em Seul, perguntei para a estudante Kong Lee o que ela sabe sobre o nosso país. E a resposta é quase óbvia. Ela falou assim, o Cristo Redentor, né? Aí ela também falou do samba e Amazonas. E por causa de respostas como essa, o secretário de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio do Brasil, Barral, afirma que é preciso difundir mais o Brasil na Coreia do Sul. Nas missões que nós fizemos para a Ásia, inclusive para a Coreia, a visão sobre o Brasil ainda é muito estereotipada.
limitada, há pouca informação sobre o Brasil. A visão do Brasil ainda é de um país rural, com muita floresta, por incrível que pareça. Nós temos que mostrar o potencial que existe no Brasil, desde o investimento na indústria, infraestrutura e principalmente da relação comercial. Esse é um trabalho que nós temos que fazer. E a via cultural, evidentemente, é um dos meios para isso. De Seul, Angélica Coronel. O vice-presidente da República, José Alencar, continua internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde está desde o dia 25 de outubro. E ontem ele sofreu um infarto agudo do miocárdio. A repórter Ana Gabriela Salles está em São Paulo e tem mais informações ao vivo. Boa noite, Ana Gabriela. Boa noite, Luciano. Depois do infarto, no fim da tarde de ontem, o vice-presidente José Alencar já se recupera bem e, segundo os médicos, chegou até a despachar como presidente em exercício na manhã de hoje da UTI. De acordo com Roberto Calil Filho, cardiologista que acompanha Alencar, o quadro do vice-presidente agora é estável. Ele foi submetido a um cateterismo que não revelou obstruções arteriais graves, segundo o médico. O vice-presidente passou o dia na UTI para observação, mas desde cedo teve indicação de alta para a unidade semi-intensiva, para onde deve ser transferido ainda hoje, segundo o último boletim médico. José Alencar está internado aqui no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, desde o dia 25 de outubro, por causa de um tumor no abdômen que gerou novas complicações no intestino. De acordo com o oncologista Paulo Hoff, o vice-presidente estava reagindo bem à quimioterapia antes de sofrer o infarto. Por isso, o tratamento para combater o câncer deve ser retomado assim que Alencar for liberado pelo cardiologista. A expectativa de alta do hospital é para a próxima semana. Luciano. Obrigado, Ana Gabriela Salles, pela participação ao vivo na Voz do Brasil. Voz do Brasil. A Polícia Rodoviária Federal começou às 0h de hoje uma operação especial para prevenir acidentes e garantir a segurança em 66 mil quilômetros de rodovias federais por conta do feriado da Proclamação da República nesta segunda-feira. 9.100 policiais vão trabalhar durante todos os dias do final de semana prolongado até a noite de segunda-feira. De acordo com a PRF, a previsão de chuva nas regiões norte, sudeste e centro-oeste, por isso a orientação é para reduzir a velocidade e, em caso de tempestade, parar o carro em local seguro. O telefone de emergência da Polícia Rodoviária Federal é o 191. 7h12 no horário brasileiro de verão. Dados das estatísticas do Registro Civil 2009, divulgados hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, mostram que as mortes por causas violentas no país atingem mais os homens jovens. A diarista Deusanira Miranda perdeu o filho de 17 anos em setembro do ano passado. O motivo? Ciúme. O jovem foi assassinado a tiros pelo ex-namorado de uma menina que ele tinha acabado de conhecer. Os amigos dele dizem que ele conheceu essa menina nesse dia. Ele foi deixar essa menina na casa dela e disse que o cara acompanhou ele e matou meu filho pelas costas, sabe? Então foi uma coisa assim terrível. A morte do filho de Deusanira confirma as estatísticas do Registro Civil 2009, divulgadas hoje pelo IBGE. De acordo com o estudo, a violência atinge mais a população masculina e jovem. Só no ano passado, quase 68% das mortes de homens entre 15 e 24 anos foram por causas violentas. A região sudeste apresentou os maiores percentuais de óbitos de homens nessa faixa etária, 73,7%. Entre as causas estão homicídios, suicídios e acidentes de trânsito. No ano passado, do total de mortes de pessoas do sexo masculino no Brasil, quase 15% tiveram a violência como motivo. Os maiores índices estão no Mato Grosso, Espírito Santo, Alagoas e Pará. Para Ana Maria Nogales, demógrafa e estatística da Universidade de Brasília, é urgente a necessidade da elaboração de políticas públicas específicas para os jovens. Extremamente urgente que nós tenhamos políticas voltadas para a juventude, porque são causas evitáveis, como homicídios, acidentes de trânsito e suicídio. Nós podemos reduzir em muito, como outros países, outras experiências mostram que é possível essa redução. Entre as mulheres, a proporção de mortes por causas violentas se manteve praticamente estável ao longo dos últimos 10 anos e representa cerca de 4% dos óbitos. De Brasília, Gabriela Mendes.
Desde segunda-feira, estamos veiculando entrevistas sobre a regularização de terras em áreas públicas na região amazônica. As metas do programa Terra Legal para regularizar 300 mil áreas, a legalização de terrenos da União nas cidades amazônicas, o cumprimento das leis ambientais por quem recebe o título de posse e as políticas públicas que acompanham o processo de regularização foram assuntos abordados. A repórter Luciana Vasconcelos está em Novo Progresso, no Pará, e tem mais informações. Boa noite, Luciana. Quais são as novidades hoje? Boa noite, Kátia. Bem, Kátia, para chegar até aqui foram cerca de 400 quilômetros de estrada pela BR-163, saindo da cidade de Itaituba. Novo Progresso tem mais de 24 mil habitantes e é um dos 43 municípios na lista dos que mais desmatam a floresta amazônica. O Terra Legal chegou por aqui para regularizar ocupações em terras públicas de forma sustentável. Um dos beneficiários foi o gaúcho Orlando Scheninger, que chegou a Novo Progresso em 1979. Ano passado, ele recebeu o título de posse da sua propriedade, onde vive há 22 anos, o sítio Cantagalo. Seu Orlando, como é que foi receber esse registro depois de tanto tempo? Foi uma maior alegria. Quando eu recebi o título da minha terra, eu saí, abracei minha esposa, meu filho, e falei assim, recebi o título da terra, foi uma alegria total. E, seu Orlando, com o título, o proprietário agora pode conseguir crédito para melhorar a terra e a produção. E foi o que o senhor Orlando fez. Kátia, com financiamento, ele comprou uma cerca, um cavalo e 23 vacas. E para o futuro, agora, o que você espera? Agora, o futuro é só esperar dar renda e cuidar bem do sítio, não matar mais nada e só viver a natureza. E o futuro está na frente, ele vem vindo aí, só o futuro. Muito obrigada pela participação aqui na Voz do Brasil, senhor Orlando. E o trabalho do Terra Legal continua. Em todo o país, 80 mil produtores rurais estão cadastrados e o governo espera regularizar no ano que vem. Kátia. Obrigada, Luciana Vasconcelos, pela participação na Voz do Brasil. Voz do Brasil. Mais de 14% da população brasileira tem algum tipo de deficiência, de acordo com o censo de 2000, feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Para essas pessoas com deficiência conseguirem fazer atividades simples no dia a dia, elas contam com a ajuda das chamadas tecnologias assistivas, como computadores e carros adaptados para quem não consegue mexer as mãos e livros falados para quem não enxerga. Até amanhã, aqui em Brasília, um instituto muito especial, em parceria com o Ministério da Ciência e Tecnologia, promove o primeiro congresso muito especial de tecnologia assistiva e inclusão social das pessoas com deficiência. Só uma correção, é até hoje, né? Termina hoje aqui em Brasília esse encontro. Para realizar ações como subir uma escada, usar o computador, escovar o cabelo ou estudar, as pessoas com deficiência utilizam produtos desenvolvidos com base nas tecnologias assistivas. Tudo para garantir maior independência e autonomia, como explica a representante comercial Carmen Antonini. Eles contribuem para que a pessoa volte a ter autonomia, liberdade na sua vida diária. Então são pequenas peças leves, que não interferem nem no visual nem na estética. A pessoa se sente bem e consegue estar utilizando em todas as atividades, na higienização, na alimentação, no estudo, para que ela volte a ter uma vida normal. Acessibilidade e inclusão social são palavras de ordem na vida da aposentada Noemi Rocha. Cega há 11 anos, ela não se rende à deficiência e ressalta a importância das tecnologias assistivas. Ela nos deixa muito próxima de uma pessoa que tem tudo normal, vamos falar assim, né? Para divulgar produtos que melhoram as capacidades físicas, mentais e sociais das pessoas com deficiência, acontece pela primeira vez em Brasília um congresso de tecnologia assistiva e inclusão social. O público tem a oportunidade de conhecer tecnologias como um piso tátil para pessoas com deficiência visual, computadores com teclado e telas especiais, carros adaptados, comandos dados por um simples piscar de olhos do usuário, como explica Marcos Scarpa, presidente do Instituto Muito Especial. Um gestor público que vier aqui, ele vai conhecer e vai poder montar um projeto de uma cidade acessível. Tudo que ele vai precisar para fazer uma cidade acessível, desde normas, desde material, equipamentos, para fazer essa cidade acessível, ele vai encontrar aqui. Um edifício acessível, ele vai encontrar aqui. Para um gestor da área de educação que queira montar um processo de escola inclusiva, ele vai encontrar todos os recursos pedagógicos, os recursos tecnológicos, tudo que ele vai precisar, ele vai encontrar aqui. Ou seja, ele sai daqui com um projeto pronto.
Para ampliar o acesso de pessoas com deficiência a tecnologias assistivas, o governo federal vem desenvolvendo programas nesta área. O secretário de Ciência e Tecnologia para a Inclusão Social do Ministério de Ciência e Tecnologia, Roosevelt Tomé, detalha as ações. São projetos apoiados no âmbito da Secretaria de Ciência e Tecnologia para a Inclusão Social do Ministério da Ciência e Tecnologia, que passam desde o apoio a congressos, como o do Mundo Especial, até a tecnologias associadas à prótese e centrais de Libras. Mais informações sobre o apoio do Ministério da Ciência e Tecnologia ao desenvolvimento de tecnologias assistivas no Brasil em www.mct.gov.br. De Brasília, Daniela Almeida. A Receita Federal inaugurou hoje, no Rio de Janeiro, a primeira delegacia especializada na fiscalização e na auditoria de empresas que faturam mais de 66 milhões de reais por ano. Essas empresas são chamadas de maiores contribuintes e precisam ser acompanhadas com maior rigor para evitar, por exemplo, sonegação fiscal quando não pagam o imposto devido. Além da Delegacia do Rio de Janeiro, a Receita Federal vai inaugurar até o final do ano delegacias especializadas em grandes contribuintes, também em São Paulo e Belo Horizonte. A arrecadação de impostos somou mais de 700 bilhões de reais no acumulado dos últimos 12 meses. 75% desse valor vem de impostos cobrados de cerca de 10 mil grandes empresas. Cada uma delas tem um faturamento anual acima de 66 milhões de reais. 204 dessas grandes corporações têm sede no município do Rio de Janeiro. E neste caso, as que estão na capital fluminense faturam mais que a média nacional, acima de 370 milhões de reais por ano. A Receita Federal chama essas grandes empresas de maiores contribuintes. Hoje, a Receita inaugurou no Rio de Janeiro a primeira delegacia especializada em maiores contribuintes. Segundo Marcos Vinícius Neder, subsecretário de Fiscalização da Receita Federal, a criação dessa delegacia faz parte da estratégia de aprimoramento do combate à sonegação fiscal, aos crimes contra a ordem tributária e à lavagem de dinheiro. Hoje em dia nós vamos auditar usando tecnologia de auditoria digital. Pegamos os arquivos com a contabilidade e trabalhamos nos nossos computadores. Além disso, precisamos efetivamente de capacitação, treinamento. O que a Receita fez ao criar essa delegacia? Ela criou especialização nesse segmento que nós não tínhamos. A gente fazia desde a pequena, média ou grande empresa, sem o foco que é necessário, operações internacionais, legislação de paraíso. Apesar de localizada no Rio, a delegacia também poderá colaborar e coordenar investigações em todo o país. A Receita anunciou que vão ser inauguradas ainda neste ano a Delegacia de Maiores Contribuintes de São Paulo e a Delegacia de Belo Horizonte, Minas Gerais. Além das 3 delegacias, a Receita estruturou equipes especializadas na auditoria de grandes contribuintes e que vão atuar em todo o país. São quase 500 auditores envolvidos no trabalho com os chamados grandes contribuintes. Do Rio de Janeiro, João Fagundes Neto. Voz do Brasil! O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse hoje durante o programa Bom Dia Ministro que já existe uma proposta do novo valor do salário mínimo e que o presidente Lula e a presidente eleita Dilma Rousseff devem analisar o assunto na volta de Seul, capital sul-coreana. Segundo ele, como a previsão de crescimento da economia para este ano é de 8%, mais 4,5% de inflação, o reajuste do salário mínimo em 2012 seria em torno de 12%. Temos uma proposta já do valor do reajuste do salário mínimo. Essa proposta acompanha essa nossa política permanente de valorização do salário mínimo ano a ano. As centrais sindicais estão pedindo uma antecipação daquele que seria um reajuste que estaria previsto para 2012. Essa proposta vai ser apresentada ao Congresso Nacional, ao presidente da República, e o presidente Lula já disse que quer sentar com a presidente eleita Dilma para definir um valor. Eu tenho certeza absoluta que nós vamos chegar até dezembro com um valor que mantém uma política permanente de valorização do salário mínimo, mas um valor justo e adequado, possível de ser pago pelas prefeituras, pelos estados, pelo governo federal e, sobretudo, pelo setor privado.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil. O Ministério da Educação deve divulgar ainda hoje o gabarito do Enem e uma página para reclamações sobre as provas do último fim de semana. Violência é a principal causa de morte entre os jovens do sexo masculino no Brasil. Polícia Rodoviária Federal inicia a operação 15 de novembro nas rodovias federais. Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços. Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/A Voz do Brasil. Voltamos na segunda-feira, uma boa noite. Lembrando que na segunda não teremos Voz do Brasil por conta do feriado da Proclamação da República. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, bom feriado e até terça.